começar a live daqui a pouquinho. Oi, Ju. Vou te chamar já, Vi. Boa noite, Ju. Saudades. Aí, agora vai. Agora foi. Aham. Alguns probleminhas técnicos aí, mas acho que agora deu certo, né? Não, sim, sem problemas, acontece. Então, Vi, só para retomar, te falar como eu te admiro, sabe? Eu sempre penso em você uma pessoa inteligente e humilde ao mesmo tempo, porque não é qualquer pessoa que vai onde você foi, que anda os passos que você andou, sabe? E eu tô muito grata por você estar aqui. E eu faço essa live com o objetivo de abrir para as pessoas como que é legal você ter experiências no exterior, como que isso te agrega tanto pessoalmente quanto profissionalmente, sabe? E a gente vai conversar isso no que te agregou. E também mostrar para as pessoas que não é uma coisa de outro mundo, né? Porque eu percebo que muitas ficam fechadas por falta de conhecimento, por falta de ter contato com outras pessoas que vão para fora. Então eu quero dar essa abertura, até que se alguém quiser te contratar, se você estiver disponível aí para conversar com o pessoal. Ai, E nossa, primeiramente, imagina. Desculpa, pode falar, acabei desculpa. colocando. Não, pode falar. Não, imagina, eu queria te agradecer primeiro de tudo. Eu acho que é super legal, assim, e você sabe que sempre quando a gente conversa, para mim é um prazer. Eu fico super feliz com as nossas conversas, porque elas acabam transcendendo um pouco, né? Eu acho que é tão legal quando a gente tem a oportunidade de, claro, falar sobre questões profissionais e pessoais junto, né? Eu acho que essa é a riqueza das pessoas que a gente vai encontrando no meio do caminho. E eu fico muito feliz sempre que a gente tem a oportunidade de conversar um pouquinho. E claro, assim, fiquei super feliz com o convite. Para mim é um privilégio estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência aí. Obrigada, Vi. Eu gostaria primeiramente, então, que você se apresentasse, o que você estudou, onde você estudou. Depois a gente vai adentrando as suas experiências no exterior. Maravilha. Bom, eu sou graduada em administração pública, né, pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo. É super interessante, né? Muitas pessoas já me perguntaram assim, ai, mas por que você vai fazer administração pública? Né? Por que você foi fazer administração pública, considerando um contexto de país que a gente vive, né? Um contexto político Sim. difícil, né? Que a gente vive, não é de agora. É, e eu acho que assim, eu sempre gostava de falar que a motivação era muito por querer me tornar diplomata um dia na vida. Esse sempre foi o meu sonho desde criança. É claro que a vida vai apresentando novos rumos para a gente, né? E que bom que ela apresenta, que bom que a gente tem a oportunidade de mudar a nossa cabeça aí no meio. E muito da escolha pelo curso foi de querer entender o máximo de Brasil que eu conseguisse, porque não adiantava eu ser diplomata se eu não conhecesse o meu país. Sim. E eu acho que o curso em si ele é muito legal por causa disso. Ele, claro, além das matérias que fazem parte do currículo acadêmico, as chances que você tem, não só de ir para fora, mas de explorar o Brasil e conhecer as diversas facetas de Brasil que existem por aí, isso acontece, né? Então, assim, foram 5 anos que eu consegui me aventurar em alguns lugares desse Brasil. E eu acho que o que é legal também é que existem muitos professores que confiam em você. Sim. Assim, tive pessoas muito boas, professores e amigos muito legais e bons que tiveram comigo me apoiando e que me deram chance de explorar diversas facetas das diversas coisas possíveis, assim.
Então, eu posso falar que assim, eu fui desde de dar aula em cursinho popular até fazer uma viagem para Foz do Iguaçu e ver, fazer pesquisa em Foz do Iguaçu, passar um mês em Foz do Iguaçu, vendo a relação entre o Parque Nacional, que é um parque maravilhoso que existe das Cataratas, e entender qual que é a relação da comunidade, né, da comunidade dos municípios junto ao parque, se ela é conflituosa ou não. Esse E projeto assim, que você fez lá é um projeto da faculdade ou é um projeto do governo? não, ele é um projeto da faculdade. Na GV eles chamam de conexão local. E é um processo seletivo que a gente passa para fazer pesquisa e a gente fica imerso em uma determinada realidade por um mês. Que Opa, bacana! Que bom, é muito que legal, bom que assim. vocês têm a oportunidade de fazer isso, né? Agrega Assim, bastante. é incrível, É, porque você viver, né? Não é aquela coisa só de teoria. Porque o que eu sim, percebo muito das faculdades brasileiras são isso, é isso, né? É muita teoria, pouca prática, depois os estudantes acabam não sabendo muito como uhum, fazer. Então, eu acho bem legal esse tipo de projeto. Eu perguntei se era é, da faculdade, porque tem alguns também do governo, por exemplo, o projeto Rondon, que você vai, participe, vivencia. É bem bacana isso. Te dá um lado sim, humanitário muito grande, né? E com certeza. para quem pensa em sonho em diplomacia, eu acho que é fundamental. Eu acho que, na verdade, o projeto Rondon, ele o nosso Conexão Local, ele é muito inspirado no projeto Rondon, assim. E é exatamente esse o propósito, né? É você ir para lá, é você estar vestido um pouco de pesquisador, mas também tirar um pouco essa farda, sabe? E Sim, se desmascarar, né? Não ter aquela faceta de pesquisador, tá inserido naquela realidade, mas também de ser muito humilde, de entender quais são aqueles atores, né? Daquele determinado sim, espaço, de um território completamente diferente. E assim, é super legal porque eu tive uma experiência totalmente diferente de outros amigos que foram no mesmo período. Não foram para Foz, foram para outros lugares do Brasil. Eu tive amigos que foram para Mariana logo depois do desastre da barragem lá do desastre de Mariana, né? Do sim. rompimento Aham. da barragem. Tive outros amigos que foram para Sobral estudar uma outra política relacionada a jovens que estavam não relacionado à educação. Sobral é muito conhecido pela área de educação, né, pela qualidade da educação pública, mas eles foram estudar um tema que é um pouco mais delicado, que é relacionado a, agora eu não vou lembrar, mas é alguma coisa relacionado a jovens que estão com algum processo correndo, coisas desse tipo. Então, assim, são Uhum. realidades que são muito diferentes da nossa e você fala assim, putz, como lidar, né? Como entender aquilo, né? Saindo de uma cidade tão grande que é São Paulo, e São Paulo já é uma cidade que é totalmente multifacetada, né? A gente tem Sim, muitas coisas que acontecem em São Paulo. E quando você tem a oportunidade de também ir para outros lugares do Brasil, que é gigantesco, a gente sai um pouco da nossa bolha. E acho que é isso, é muito esse o espírito do programa como um todo, né? sim. Eu, E é uma coisa que eu gosto até de falar, é que, por exemplo, claro, né, toda vez que a gente tem a oportunidade de ir para fora, isso é um crescimento muito grande, porque a gente vai ter que se virar numa realidade que é distinta. Mas você também sair do seu lugar, da sua cidade, você da zona de conforto, da sua zona de conforto, do exatamente, e ter conhecido. que ir para lá para falar assim, putz, eu não sou nada, eu posso estar dentro da melhor universidade do Brasil e mesmo assim eu não sou nada, isso não garante que eu tenho o maior conhecimento do mundo. Então, Sim. acho que é isso que faz
amadurecer e cresce isso dentro da gente, né? Eu sei que a gente era uma pessoa, assim, digo pelo grupo de amigos que estavam comigo lá, nós éramos uns, né? E depois a gente com certeza voltou de outra forma e vendo pesquisa de outra forma também, que acho que isso é fundamental. Isso, eu concordo plenamente com você. Eu acho que quando nós viajamos para o exterior, é esse o que acontece conosco, né? Você não precisa ir para outro país. Mas se você sair do seu mundo ali, da sua caixinha, e ver, olha, existem outras realidades, né? A gente acaba comparando, a gente acaba sentindo, a gente acaba vendo como que é aquele local, e muitas vezes impactam em nós mesmos, né? Impactam em nossa vida, nos transformam. Eu acho que essa é a palavra. Você vai quando você está aberto, quando você quer, e aquilo Uhum. acaba te transformando e te dando uma outra percepção, uma outra visão da vida, de si, da pesquisa, como que você disse, né? E é isso que eu gostaria de falar com você também, Vi. Você falou aí que é sobre as pessoas que vão entrando nas nossas vidas, né? As pessoas que entraram nas suas vidas, na sua vida. E eu queria saber um pouquinho dessa conexão. Quando você vai fazer um trabalho, um projeto, aqui ou no exterior, como ocorre essa conexão e como ela te ajuda nesse projeto? É, eu gosto de falar, Ana, que principalmente quando eu estava no intercâmbio, esses 6 meses que eu passei na Alemanha, a, a Ai, que experiência como um chique. todo, não, assim, a experiência como um todo, ela só foi legal e interessante, vamos dizer assim, porque parecia que eu estava vivendo uma história, literalmente, assim, um romance. Cada hora acontecia uma coisa. E essa história, ou esse filme, vamos dizer assim, só fez sentido porque eu conheci atores que compuseram essa história junto comigo, né? E esses atores, eles eram do mundo inteiro. Então, eu fiz Sim, amigos do Brasil, que até hoje a gente se encontra por aqui, claro, né? Em tempos normais a gente se encontrava, né? Mas tenho amigos colombianos, venezuelanos, tenho amigos ingleses, alemães. E o que é interessante é que todos eles me mostram também uma realidade de vida deles. É um compartilhamento de ideias, sabe? sim, Compartilhamento de ideia e de realidades. E isso foi muito interessante porque recentemente, conversando com um desses meus amigos colombianos, e só por eles que a gente consegue, de fato, saber o que tem se passado além das nossas fronteiras, né? Então, a gente sim, sabe, a gente ouviu por cima que estava acontecendo algum tipo de conflito na Colômbia, mas a gente não sabia os meandros ou por que que tinha acontecido, começado, né? E quando você tem uma pessoa que é seu amigo, e que está disposto a te ensinar o que está rolando, para mim é um privilégio isso, sabe? Então, é, e eu fico muito feliz de manter essas amizades, para ser bem sincera, assim, porque o maior medo era sair desses espaços e falar assim, putz, eu nunca mais vou ver essa galera. Mas e sabe quando você tem uma sensação de que aquilo vai ser momentâneo? E sim, isso, de certa forma, é legal, porque você aproveita o momento, né? Aquela questão meio carpe diem, mas se você ultrapassa isso e se você consegue manter isso, você fala, nossa, que privilégio que eu tenho de ter essas pessoas do meu lado. E claro que não só, né, se tratando desse momento específico, mas outros, às vezes o congresso que a gente esteve, eu acho que foi muito isso, que também são pessoas é, de trajetórias muito diferentes, de sim, idades muito diferentes, que quando está todo mundo sentado numa mesa para discutir com um deputado, é, a variedade de perguntas é absurda, né? Assim, e que bom sim, que é absurda, porque eu também quero aprender com você,
e aí depois a gente sair para tomar uma cerveja junto, sabe? Porque é isso, assim, é assim que a gente constrói a conexão. E assim, eu fico muito feliz, porque sempre quando eu falo dessas coisas me traz uma alegria tão forte, assim, tão, sabe, genuína e interna, que eu fico muito feliz mesmo. E eu acho que sem essas conexões, nada seria especial. Claro que você tem o seu momento, eu acho que todo mundo tem o seu momento. De você, Sim, por exemplo, estou num país diferente, numa cultura diferente, estou num congresso que eu sempre imaginei estar, e nossa, esse é o momento de eu me entender aqui. Mas essa é uma parte da experiência. A outra parte da experiência ela é composta por pessoas, né? E aí que são os sim. atores que eu falo, né? É uma história, é um novo capítulo da sua história, que vai sendo construída por outras pessoas. Sim, Vi, é isso que acontece. Quando você viaja, você pode ir até sozinho, mas a viagem, ela se torna, a sua experiência, ela se torna melhor quando tem outras pessoas, pessoas que agregam, pessoas que de alguma forma te impulsionam, pessoas que você pode aprender junto. Isso é o que eu venho trazendo também das minhas viagens. Eu gosto muito de viajar sozinha. E aí, às vezes, eu preciso viajar em grupo. E eu não tenho esse hábito, mas todas as viagens que eu tive em grupo me trouxeram algum aprendizado, sabe? E é aquela coisa também, o grupo respeita o seu momento quando você quer ficar sozinha, sabe? São momentos, a gente está ali no momento de estar no congresso, por exemplo, momento de ficar sozinho, momento de se reunir depois de um Sim, congresso, né? De sim. curtir. Então eu acho que são momentos que a gente vive e, e a gente aprende bastante. E tem pessoas também que são passageiras, né? Tem pessoas que, Sim. por mais que queiramos manter contato, elas simplesmente seguem o curso natural da vida e a gente segue o nosso. É como se o ciclo tivesse encerrado e é natural. E outras Sim. vêm, outras vão, né? Muitas vezes com dor, às vezes não. Então depende muito, eu acho que da conexão, do que foi vivido. Acho que tem vários fatores aí que influenciam. E deixa eu te Sim. perguntar, qual cidade na Alemanha você fez intercâmbio? Eu fiquei numa cidade chamada Mannheim. Ela é próxima de Frankfurt, né? Quando a gente fala um pouco de cidades mais conhecidas da Alemanha, ela é bem próxima a Frankfurt. E outra cidade mais próxima também é Stuttgart, mas eu diria que Frankfurt é a cidade mais de referência, assim. Mas Mannheim é uma cidade universitária. Na verdade, tem É cidade alguns, pequena ou é grande? eu diria assim que ela é uma cidade média. Ela Média. tem aproximadamente 300 mil habitantes. É uma cidade Uhum. relativamente grande considerando o contexto da Alemanha. E é uma cidade que, assim, ela tem algumas curiosidades. É uma cidade que ela é praticamente 100% sustentável por si só. Isso é super legal. É a cidade onde a Mercedes-Benz foi criada, a marca do carro. Então, são algumas coisinhas aí. Enfim, é uma cidade, mas basicamente uma cidade universitária, uma cidade muito jovem. É, e é isso. Que bacana! E você escolheu esse intercâmbio nessa cidade por conta da faculdade? Porque você falou, é uma cidade 100% sustentável. Foi pensando nisso? Não, na verdade, esse foi um fato que eu acabei descobrindo lá. Olha só. Na verdade, assim, eu queria ir para a Alemanha, né? Esse era, na verdade, um sonho antigo que eu queria, em algum momento da vida, tentar trazer. E quando eu era menor, eu aprendi alemão no colégio, então eu falei assim, acho que agora é o momento de eu tentar reviver o alemão que existe aqui dentro ainda. Então eu tinha que escolher, né, cinco opções de faculdade. Quatro delas foram na Alemanha e uma outra foi na França.
mas eu consegui pegar a minha primeira opção, que era a Universidade de Mannheim. E então era mais isso, assim, era um sonho antigo de criança que eu gostaria de em algum momento fazer, né? Fazer com que isso se tornasse realidade. Que bacana. E você foi pela faculdade? Eu fui pela faculdade, foi um intercâmbio acadêmico que eles chamam, né? A gente Sim. tem a opção de ficar 6 meses no lugar, estudando algumas matérias específicas que são ofertadas lá. Que E aí, para bacana. nossa grade, entra como atividades extras, né? Às vezes você consegue compensar algumas matérias, mas na maioria das vezes acaba entrando como atividades complementares. Atividades não, né? Matérias complementares. Uhum. Que bacana. Eu sou formada pela UFMS, né? Mas Uhum. eu admiro, assim, os programas que tem. Aqui também tem alguns de mobilidade internacional e tal, só que eu não cheguei a pegar. E eu fico feliz quando essas oportunidades surgem. Você disse sobre a pesquisa, você disse essas oportunidades, eu acho que agregam muito, né? Porque nós vivemos num país deficitário nisso daí. A gente tem muitos problemas, então é como se dissesse, olha, a pesquisa é importante. Essa troca de conhecimento entre países também é importante. Então eu acho que todo ser humano, né, pelo menos aqui no Brasil, que a gente tem muita dificuldade, poderia ter, deveria ter essa oportunidade para poder até expandir a mentalidade, e porque eu acho que isso agrega muito como pessoa. Uma pessoa, por exemplo, que faz a faculdade, termina a faculdade e entra no concurso público direto. Qual a Uhum. maturidade essa pessoa tem? Tudo bem, ela pode ser madura e tal, mas quais são as experiências, sabe? Eu acho que quanto maior a sua experiência, maior a sua capacidade até de decidir as coisas. Uhum. Então, acho que é muito válido essas experiências que a gente tem durante a faculdade, durante a graduação, quem faz pós-graduação também. Vi, eu gostaria de saber também, é, um dia que eu vi uma entrevista sua, não foi entrevista, foi dos Estados Unidos que você fez parte. Foi, por favor, conte-nos sobre. Nossa, essa, Ná, foi uma experiência que acho que você vai percebendo aí no meio do caminho que eu acabei fazendo bastante coisa durante a graduação que foi muito distinta umas das outras. Isso em certo momento me preocupou bastante, porque querendo ou não, quando a gente está chegando no fim da faculdade, a gente fica assim, nossa, eu preciso ter um rumo da vida e eu não estou tendo rumo da vida porque eu estou fazendo tudo. Sim, Mas é interessante porque no fim das contas eu acabei vendo que todo esse tipo de experiência tem me ajudado de uma forma tão rica até hoje que eu acho que é só o começo da minha trajetória, sabe? Se Deus quiser, é só o sim, começo da minha trajetória. Mas certamente. então, esse negócio foi um programa. Eu vou tentar explicar de uma forma resumida, mas é uma coisa que eu me Uhum. empolgo muito falando. Pode Ele foi um falar, fica à programa, vontade. ele é um programa chamado Global Links, é um programa em parceria da Tupperware. A Tupperware é a marca do pote, o potinho lá. Aham. É, Eu lembro de você um, fazendo um artigo. A Vitória é tão aplicada que no meio, quando a gente terminava os trabalhos lá no congresso, ela ficava escrevendo um artigo dela para Tupperware. não, na Eu lembro verdade, disso. eu tava, Não era? aquilo foi uma doideira, né? Porque foi o seguinte, eu tive que chegar, enquanto a gente estava lá no congresso, eu tinha que mandar a apresentação que aquele acho que foi o nosso último dia de congresso, alguma coisa assim, ou penúltimo, e eu tinha que chegar, mandar minha apresentação porque a gente ia viajar no dia seguinte. E aí a gente ia chegar e no dia que a gente chegasse, se eu não me engano era no dia ou no dia seguinte, eu já ia ter que fazer a apresentação. Então já que tá tudo esquematizado,
Quer dizer, eu já tinha que enviar de qualquer forma, né? Mas eu tinha que estar com Aham. tudo na cabeça, assim, mais ou menos delimitado E sem para. crise de ansiedade, né? Olha que linda. Não, assim, eu falei assim, meu Deus do céu, né? Vai ser o que vai ser o que vai ser, porque eu cheguei lá, e estavam com duas avaliadoras já do programa. Uma delas é americana, a outra era indiana. Na verdade, duas americanas, uma indiana e tinha a professora brasileira também. Então, tava assim, todo mundo. E a gente tinha que fazer uma apresentação de 5 minutos. E eu nunca tinha feito uma apresentação de 5 minutos. E o pior é que, assim, era uma apresentação de cinco Que minutos num difícil. palquinho na frente de todo mundo, que era eu e tinha as professoras, então acho que ali já tínhamos umas 40 pessoas. E eu falei assim, meu Deus do céu, que vai ser, né? E eu lembro, né, que foi tão engraçado, porque eu falei assim, bom, agora vai ser o que vai ser, sabe? Vamos só jogar aqui e vamos ver o que dá. Soltar pro universo. E vamos soltar e vamos ver o que dá. Mas assim, deu muito certo e agora eu vou contando mais ou menos como é que eu cheguei aí, né? O que que é o programa Global Links. Como eu estava falando, ele é uma parceria entre a Tupperware, a Rollins College. A Rollins College é uma universidade na Flórida, em Orlando, mais especificamente. E o Departamento de Assuntos da Mulher, se eu não me engano, do governo americano, do governo dos Estados Unidos. E é um programa que ele tem o objetivo de incentivar o empreendedorismo feminino através da educação através da educação, né? Então, e educação a gente fala tanto em relação ao empreendedorismo, empoderamento, ferramentas de administração para o pequeno negócio, tudo isso, né? Assim, é esse sentido de empoderamento que a gente quer dar para a mulher, de que, independente de qual tipo de negócio que ela tem que incentivar isso dela. E eu encontrei assim o programa do nada, me inscrevi. Era um programa que ele teve 4 edições. Então, a primeira edição foi no Paquistão, as duas outras foram na Índia e a quarta edição foi aqui no Brasil, entre 2019 e 2020. E a gente passa por um primeiro crivo, né, que você faz a inscrição e tudo mais. Depois você tem uma primeira fase e a segunda fase, ela é a fase mais longa, né? Que se você passa na primeira fase, você acaba sendo, eles vão te colocar para mentorar um determinado negócio, né? Eu fiquei responsável por mentorar um negócio de advocacy em saúde no Brasil. É uma plataforma de advocacy em saúde. Não sei se você sabe o que é advocacy, mas é basicamente fazer a relação entre empresa, sociedade civil e governo para saber quais estão sendo as necessidades da população, chamar o pessoal para participar de audiência pública, chamar para participar das reuniões da ONS, por exemplo, coisas desse tipo, que muitas das vezes são coisas que para a gente estão muito fora do nosso dia a dia, principalmente, por exemplo, quando se trata dos planos de saúde, do que cada plano de saúde cobre, qual medicamento a gente pode conseguir pelo plano e tudo mais. Então, isso tudo são coisas que a gente não tem muito contato e essa plataforma que chama Colabore com o Futuro tem feito, né? Cada vez mais. Esse tem sido o objetivo deles. E bom, é engraçado, né? Eu falo assim, eu fui selecionada para mentorar um negócio e eu parava para pensar, né? Nossa, mas que credibilidade eu tenho para mentorar alguém? Porque para começar, uma estudante de administração pública, né? A gente não aprende a fundo as questões relacionadas à administração de uma empresa, né? Sim, Então, como é que você vai se enfiar num meio que não é tão de sua é um familiaridade, né? Vamos pouco dizer assim. diferente, né? E aí, e além disso, quando você fala de mentoria, você pensa numa pessoa que é muito experiente no mercado,
que tá ali para, né, que já passou por muito perrengue durante a vida profissional e etc, e vai conseguir agregar. Claro que esse não era o intuito do programa, né? O intuito do programa era trazer alunos de graduação para se aventurarem nesse meio. E eu acho que assim, a troca de aprendizado foi de ambos os lados. E eu acho que o que eu dei muita sorte, assim, foi que eu me deparei com um negócio, né, de três empreendedoras que eu, de certa forma, podia auxiliar. Então, a gente está tratando de uma plataforma que está querendo auxiliar a saúde no Brasil, seja saúde pública ou saúde privada. Então, a gente está aqui para falar de saúde, né, acima de tudo. Sim, Quais são o que e aí eu sempre parava para pensar assim, eu estou mentorando um negócio de advocacy em saúde, então eu como usuária ou como, né, como uma pessoa que precisa de determinada coisa, de um tratamento, etc., o que eu gostaria de ver de uma pessoa que, em teoria, está advogando em minha causa, né? Que provavelmente está batendo lá na porta do deputado e falar, ô deputado, eu preciso que você veja isso para mim, né? O que eu gostaria de pedir para uma pessoa dessa, que em teoria tem muito mais experiência do que eu para estar dentro desses espaços? Então, eu me coloquei, né? A gente no tem, eu lugar, acho que é né? uma tem tanto a questão do eu vou me colocar no cliente, mas também vou me Sim, colocar na pessoa que pode trazer um pouco da experiência que obteve na graduação para trazer um pouco de debate aqui, né? E eu acho que sim, foi isso que aconteceu. E a gente, assim, basicamente, qual que foi o nosso trabalho, né? Eu tive 3 meses mentorando elas, as três empreendedoras, o negócio. E no fim das contas, o nosso objetivo era divulgar cada vez mais, fazer uma plataforma de divulgação em massa das reuniões da Conitec. A Conitec é um dos órgãos que trata sobre os planos de saúde, quais que são o que está incluso nos planos e nos tratamentos, né? Esse era o nosso objetivo, divulgar cada vez mais, fazer com que isso chegasse na boca do povo para o pessoal participar das reuniões, mesmo que de forma online. Isso é um direito do cidadão e ele precisa saber o que está sendo discutido em nome dele, sem ele saber. Então a gente e fez teve essa. bastante, o pessoal foi, Assim, teve presença? na época a gente estava com os números, eu lembro que de um período para o outro, assim, foi claro o engajamento na página das empreendedoras, né? Elas Sim, já tinham uma página muito estruturada, questão de custo, isso não era um problema para elas, muito pelo contrário, a empresa já estava muito bem engatada. Mas ela ainda não estava conseguindo chegar em quem ela tinha que atingir, que era o público, né? Que é a as gente pessoas. Aham. que éramos nós. Então, assim, como fazer isso? Além disso, uma coisa que a gente sempre parava para pensar, putz, vai ter uma reunião X que vai discutir o medicamento Y. Ah, mas a pessoa não sabe o que o medicamento Y faz. Vamos tentar pegar gente que consegue explicar o que são esses medicamentos, para quem que eles servem, qual que é o público que precisa desse medicamento, para a gente começar a divulgar para eles. E eles Sim, entenderem que e eles entenderem que é importante eles estarem nesse tipo de discussão também, porque eles podem ser esse público, né, que está precisando sim. desse medicamento. Então, deixa eu só trocar aqui porque tá coisa no celular, mas é exatamente isso que a gente tava querendo, né, fazer, que a gente estava querendo impactar cada vez mais. E no fim das contas, assim, os números foram, de certa forma, expressivos. Eu não vou lembrar agora nos Não, meandros não quais que precisa. eram, Interessante mas saber que compareceram, que participaram. sim. Não, é super Eu legal e eu perguntei acho pensando que. no interesse da Desculpa, te sociedade cortei. mesmo. Eu que te cortei É, várias vezes, pensando no não, mas interesse da sociedade mesmo. é isso mesmo, assim. Eu acho que muitas das vezes a sociedade ela não sabe porque ela não teve contato antes. Então também não é Sim, culpa dela. Isso demonstra um pouco a falta de comunicação que vem dos órgãos de governo, né? Acho que a gente precisa sim, também entender um pouco isso.
E aí, no fim das contas, qual que era a terceira fase, né, do projeto? É, Bom, caso a gente tivesse um bom desempenho, né, desses 32 alunos que tinham sido escolhidos, 5 deles seriam selecionados para ir para os Estados Unidos e fazer um curso sobre empreendedorismo social na Rollins College, né, que é uma desculpa, das parcerias. E de muita surpresa, era Carnaval de 2020, eu recebo uma ligação falando: Vitória, você foi selecionada, você está indo para Orlando passar um mês lá. E nossa, que legal, vamos para Orlando, que massa! Essas inscrições do nada, né? Essas Que sempre inscrições dá do um super nada. resultado. Que bacana. Exatamente. E aí, assim, foi muito legal. Eu e mais outras 4 pessoas incríveis, assim, que a gente acabou, querendo ou não, formando um grupinho, né? E de negócios, foram mentores de negócios totalmente diferentes dos meus. A gente acabou ganhando essa notícia, mas não fazendo a viagem, né? Ainda, porque a viagem era para acontecer em abril e foi bem quando toda a crise Ah, começou, né? isso. Aham, pandemia. Então, infelizmente, a gente não conseguiu fazer essa viagem ainda, mas se tudo der certo, ano que vem a gente vai fazer. Que legal. E o ano que vem a gente volta para falar como foi essa experiência. Com certeza, assim espero. Que bacana, Vi. Eu acho que é bom a gente frisar isso, né? Quanto o estudo, a pesquisa, ela é importante no Brasil, quanto caminhos que vão surgindo durante a graduação, quantas oportunidades, né? Como você disse, você queria ser diplomata. E a partir daí você entrou na universidade para cursar administração pública, para conhecer o seu país. E aí muitas oportunidades surgiram que você nem sabia. Nossa, qual que eu vou seguir agora, né, no final da faculdade? Que eu acho que é bem Uhum. natural a gente ficar perdido, né? Que e agora? O que que eu faço? E é bem interessante porque nos mostra mais uma vez que a educação ela é necessária, sabe? Ela pode mudar não só a nossa vida, mas a forma como a gente vê as situações. Eu acho que é fundamental e a gente precisa disso. O povo brasileiro precisa de educação, precisa estudar, precisa da universidade, né, pública também, Uhum. visando a sociedade que a gente vive, né? Muitos não têm condições de estudar numa particular, mas que as públicas nos deem essas perspectivas ao longo do curso. E Uhum. eu gostaria também, mudando um pouquinho de assunto, que você compartilhasse a sua experiência lá na ONU, que a Uhum. gente teve lá em 2019, isso, 2019, Uhum. em Genebra. Eu acho que eu Como só que vou te agregou? complementar. Desculpa, Uhum. acabei te cortando de novo. Mas eu acho que eu só vou complementar uma coisa que você falou sobre essa questão é, da educação e tudo mais. Eu acho que também tem muito um papel nosso, e isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar quando oportuno. Tem muito um papel nosso de democratização do ensino também, no sentido de as oportunidades que a gente teve, e eu gosto muito de frisar isso, as oportunidades que eu tive muito apoio, principalmente dos meus pais, tive muitos amigos que estiveram junto comigo para estudarem certo também, mas eu acho que justamente por isso a gente não pode se fechar no nosso debate, na nossa bolha. A gente tem que democratizar tudo que a gente aprende, a gente tem que difundir isso o máximo possível, porque o conhecimento ele não é suficientemente válido se ele só fica para você. Você, como, assim, isso é uma coisa que eu vejo muito comigo, assim, eu acho que todo conhecimento ele só é válido se ele é compartilhado, se ele é co-criado, principalmente também. Então, acho que a gente sempre tem que levar isso muito, muito com a gente, assim, acho que muito como princípio de vida, sabe? E aí, falando um pouco
dessa questão da participação na ONU e durante do fórum e tudo, eu acho que é muito isso também, porque você participar de um fórum em Genebra sobre negócios e direitos humanos dentro da sede da ONU, não são todas as pessoas que têm a oportunidade de participar de um espaço desse, de um debate desse que é rico. Ele é um debate Sim. difícil, ele é muito difícil porque ele é um debate muitas vezes acadêmico. Então, para esses espaços, a gente tem que trazer gente também que está ali fora, que está ali com a mão na massa em muitas coisas e que não é ouvido, porque não tem condições, muitas vezes, de pegar um avião para ir para Genebra. Sim. Então, assim, Teve o que desculpa, me pode chamou falar, Ana. rapidinho, já engatando aí no que você disse, essas pessoas, né? Teve umas pessoas representantes dos desastres ambientais que ocorreram aqui no Brasil, lá. Essas pessoas que normalmente não são ouvidas, e lá é um espaço justamente para que essas pessoas sejam ouvidas, para que Uhum, haja a democratização, como você falou, né? Para que um fale, o outro também, e ali possam se juntar os pontos de vistas, né? E o que me uhum, chamou muita atenção nesse fórum foram as pessoas simples, as pessoas que muitas vezes levaram a dor delas lá, que eu vi gente chorando por conta do que aconteceu, pessoas que perderam seus entes queridos nesses desastres ambientais, nesses desastres, e assim, isso me tocou profundamente, porque alguém ali precisa ouvir, né? Enquanto muitas vezes o governo de cada país não consegue ouvir, não ouve, ali é um espaço justamente para isso, para debater, para expor, para tinha pessoas que até falavam, né, da Organização das Nações Unidas de maneira negativa, e tá tudo bem, ali é o espaço, uhum. né, Sim. para se discutir sobre. É só isso, porque veio uma imagem bem de uma senhora brasileira que estava falando, e o rapaz que estava na mesa falou: nós te escutamos. Naquele momento eu Uhum. senti que, de alguma forma, ela foi confortada, e ela chorou. Sim, Foi isso que me veio na mente, e aquilo eu vou levar pro resto da vida, sabe? Que muitas sim. pessoas precisam ser ouvidas, e aquele momento Uhum. foi isso. Eu acho que, claro que esse foi um espaço muito oportuno, e tinham representantes muito bons ali e que tinham Ah, que sim. estar ali para discutir determinadas coisas. Principalmente quando tinham representantes do governo brasileiro ali. Então, era imprescindível que as pessoas estivessem lá. Mas ainda assim, eu acho que uma coisa que a gente sempre tem que expandir é, por exemplo, se eu, Vitória, tive a oportunidade de estar lá e de ter contato com pessoas da sociedade civil, de empresas e de governos, que muitas das vezes tinham ideias muito conflitantes entre si, eu tenho que também trazer esse debate para além daquele espaço formal, né? Eu tenho que mostrar o que está sendo discutido em âmbito internacional. Porque muitas das vezes também quando se trata de ONU, quando se trata de Organização das Nações Unidas, isso ainda é uma discussão muito longe para muita gente, né? E na Sim, muitas verdade, eu pessoas acho que nem é, sabem da é, existência dos projetos que tem na ONU, das conferências, dos congressos e em tantos sim. outros organismos internacionais. Sim, exatamente, porque também é um nicho, né? É uma coisa muito fechada em si. É ainda um ambiente muito academicista. E claro que eu acho que isso vem mudando um pouco, porque existe essa urgência de mudança. Eu acho que essa urgência de mudança ela veio muito também com a implementação da Agenda 2030 e a apropriação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pelas pessoas, né? Quando você explica o que são os objetivos e como você consegue fazer isso como, né, incorporar isso no seu estilo de vida, as pessoas começam a ver, putz, eu posso estar trabalhando para algo maior, né? Para algo além das minhas fronteiras nacionais. E aí isso começa a fazer sentido. Você fala assim, nossa, então no fim das contas a gente está trabalhando em prol de uma coisa em comum que é muito maior do que a gente.
E eu, sinceramente, acho isso muito lindo, você ter você se apropriar desse tipo de discussão, porque às vezes a gente fala assim, nossa, eu quero trabalhar na ONU, e as pessoas ficam assim, mas o que que é ONU? Tipo, ou então, melhor, o que que a ONU faz? Assim, ela fez alguma coisa? Tipo, que até agora sempre, que também sempre tem a crítica, né? Tipo, a ONU É, faz alguma coisa, o que que ela a faz? ONU não intervém Né? nos estados, É, sabe? Aquela coisa não então, faz nada, acaba sendo criticada. É, o pessoal não entende da soberania dos estados, né? é. Que há todo Então, não, e assim, princípio que rege. eu também não condeno esse tipo de posicionamento, né, e de opinião. Acho que não, é porque de fato não existe esse debate, né? Vamos falar, a gente precisa falar Sim, dos impactos que o externo tem na gente. A gente precisa trazer a agenda global para o local. E eu acho que é muito legal. Assim, claro que ainda existe um longo caminho a ser percorrido até 2030. Quer dizer, nem tanto, acho que agora 2030 é médio prazo, né? Nem mais tanto longo prazo. Mas em questão de Brasil, eu estou falando que a gente está vivendo mais retrocessos do que avanços. Existe um longo caminho árduo a ser recorrido, a ser percorrido aí. Então, e quando consegue falar assim, nossa, eu estou conseguindo fazer alguma coisa pelo mundo, eu estou conseguindo fazer alguma coisa pelo meu país e que possa começar no meu bairro aqui, na minha casa, na isso. minha vizinhança. Eu acho que isso também faz com que a pessoa se sinta importante, sabe, nesse debate. Porque a gente precisa se apropriar disso. A gente precisa se apropriar porque isso impacta a gente diretamente. Eu vejo que quando você fala assim, a gente precisa se apropriar disso, se a gente não faz, é como se visse tudo passar, sabe? As coisas passarem à nossa frente e não fazermos nada diante do que está acontecendo. Eu até ia te perguntar, mas você já respondeu, né? Ia te perguntar, é necessário ir para fora para poder mudar o lugar onde vive? E você falou, não, né? Você não falou, mas você falou que a gente pode começar aqui. E eu acho que é exatamente você estar no lugar que você está e fazer. Ah, eu acho que existem várias formas de você fazer pelo lugar que você vive. E aqui mesmo na minha cidade existe possibilidade de você entrar no projeto e fazer palestras no presídio. Existe a possibilidade de você se tornar, você ser um agente religioso e ir lá, né, falar lá da sua crença. Existe a possibilidade de você recolher um lixo. Existe a possibilidade de repente, não tem como fazer, não sei, juntar a cesta básica com o pessoal do bairro. Eu acho que você não precisa estar agregado a um órgão, a uma instituição, se você não é de nenhuma igreja, de nenhuma religião, não precisa estar, né? É só você fazer. E isso não depende de outra pessoa, não depende de algum órgão público. É só você ir lá e fazer. E eu acho isso bem bonito, porque existem várias faces, né? Se eu não gosto de uma coisa, existe outra que eu posso fazer. E o ser humano é assim. Existem várias facetas. Ah, mas eu não gosto de ir no presídio, eu não gosto disso. Mas existem outras. Eu acho que é muito abrangente quando a gente quer, quando a gente está disposto a fazer, né? E eu vejo que muitas vezes o que falta é isso, é a pessoa se dispuser a fazer, estar ali à disposição. E eu até falo da educação, o quanto ela é importante, mas o quanto você falou que é importante democratizar o conhecimento, mas também o quanto é importante a pessoa estar aberta, estar disposta a receber esse conhecimento e colocar em prática, né? Porque nem todos eu vejo querem isso. Então, acho que é muito necessário a pessoa ela se disponibilizar a fazer ali, onde ela está. Não precisa ir para a ONU, não precisa ir lá para o outro lado do mundo para fazer alguma coisa. Ali mesmo é o lugar dela. E se ela está ali, eu acho que é por ali mesmo que tem que começar. Agora, a ONU, a ISEC e vários outros organismos que possibilitam esses debates, eles vêm para nos agregar, né? Tanto para que um dia nós possamos trabalhar lá fora ou aqui mesmo no nosso bairro, na nossa cidade. Uhum. E eu fico feliz em você compartilhar isso porque é muito válido. Muitas pessoas elas precisam saber, olha, gente, não precisa ir do outro lado do mundo para você poder estender a mão de alguma forma, né?
E sim. eu te vejo muito assim, como agente transformadora, uma pessoa que transforma o lugar em que está, seja compartilhando conhecimento, seja dando aula. Eu te vejo assim, Vi. Eu te vejo inteligente, humilde e uma pessoa que age, né? Ah, Eu te não. vejo assim. E eu tenho muito orgulho de você, de verdade, por todo ser humano que você é, sabe? Por tudo que você já fez, por tudo que você faz e nessa vontade de continuar fazendo. Parabéns por isso. Ah, eu fico muito feliz. Assim, eu fico até sem jeito, porque eu acho que ainda tem muito caminho a ser percorrido por aí, sabe? E claro que a gente fica muito. Eu fico muito agradecida toda vez que eu ouço isso e que de alguma forma eu possa ajudar. Não no sentido leviano da palavra, assim, mas que seja o. Que seja não sei, mostrar para alguém outras oportunidades, outros pontos de vista. Eu acho que também quando a gente fala sobre o estar aberto ao debate, também é um pouco de quem inicia esse debate. Então, a gente precisa ser muito resiliente para iniciar um debate, sabe? Porque a probabilidade de você simplesmente chegar também e explodir em cima de um argumento é muito grande, né? Então eu acho que existe também, e eu acho que isso é uma resiliência é uma resiliência muito forte. Mas aí também eu, eu paro para pensar que quando a gente tenta falar sobre outras coisas, tenta trazer o debate para outros espaços, é uma forma de a gente tentar fazer com que as outras pessoas não se sintam impotentes. Porque principalmente hoje nesses últimos, sei lá, esses últimos meses, esse um ano e meio que a gente tem aí vivido, o sentimento de impotência vem sendo muito forte, né? Eu não ou então o sentimento de impotência próprio, eu não sei o que eu vou fazer a partir de agora, e o que que eu faço? Fica naquela inquietação, mas também o sentimento de impotência perante às vezes a sua família, às vezes a situação que o país está vivendo, as atrocidades que a gente acompanha pelo mundo. Você fala assim, nossa, o que que eu posso fazer para isso? É, então, eu acho que quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente falar que existem várias coisas por aí, que a nossa vida não para, que as nossas conexões não param também. Eu acho que é isso que motiva a gente, né? A gente tem que se motivar e Sim, tem que se motivar a gente a gente tem que ver como tornar a leveza uma realidade na nossa vida, né? Mesmo nesses períodos tão conturbados que a gente está vivendo, eu acho que buscar uma leveza nisso tudo é um desafio, né? E isso. Eu é, também vamos acho. ver, né? Vamos ver o que que vai ser. Eu também acho. E assim, nem todas as pessoas têm um apoio, né? Da família, o apoio da sociedade. Algumas precisam ralar para poder custear a própria universidade, o próprio curso na universidade. Mas quando você fala assim, pensando nos outros, eu vejo isso como acolhimento. Nem todos têm o conhecimento que, por exemplo, você tem, ou que outras pessoas têm por ter tido essas experiências no exterior. Mas aí e relacionando, né, com o atual momento que a gente está vivendo, como você disse, é uma forma de acolher, de que o outro não se sinta fora. Olha, você também faz parte, vamos ajudar. E eu vejo agora mais do que nunca, e é por isso também que eu estou fazendo essas lives, para que as pessoas, que elas possam ver que elas não estão sozinhas, sabe? Que você pode se conectar às outras pessoas, que você pode se conectar à galera do exterior, à galera aqui do Brasil, trocar mensagens, perguntar. Eu acho que isso é fundamental nos dias que nós estamos vivendo. Eu acho que está sendo muito desafiador, né, para todo mundo. Aí, aqui, lá do outro lado Com do, certeza. do mundo, ali em cima na América Latina, então, assim, América Central.
Então eu tô aqui é justamente para isso, sabe? Tentar linkar, vamos tentar conectar as pessoas, vamos tentar transmitir um pouquinho da informação, um pouquinho das experiências, porque eu realmente acredito em conexões, conexões com pessoas, conexões com os lugares, conexões temporárias ou permanentes, eu realmente acredito nisso. E a importância de acolher nesse momento. Com certeza. Vi, eu também, já vamos finalizar 55 minutos, temos aí 4 minutos e pouquinho. Eu quero te agradecer profundamente por você ter concedido aí o seu tempo. Agradeço a amizade, agradeço a atenção. Sempre responde as mensagens com muita voz de gratidão, de alegria, e eu fico imensamente feliz por ser assim, sabe? Vindo de você, que é uma pessoa bem especial para mim. Que no começo eu tava até nervosa aqui no live, meu Deus, é a Vitória. Cara, eu falei umas coisas, não, pera, volta. Eu tava suando, mas não sei se você chegou a ver. Mas eu agradeço demais essa conexão que a gente tem, que não precisa ser assim o tempo todo, mas eu sei que se um dia eu precisar, você tá aí, e um dia, se você precisar, eu tô aqui. Esse é o papel da amizade, né? Apoiar, dar suporte quando o outro precisa e ficar feliz quando o outro também está feliz. E eu queria, assim, Robson, um beijo. Eu queria, assim, que você pudesse falar agora por que é importante ter essas experiências no exterior. Como que ela te agrega, embora você já tenha falado, mas se você pudesse resumir assim, uma coisa, uma palavra que vem à tua cabeça, como que ela te agrega isso quando você vai para fora e tem uma experiência dessa como ser humano? É, eu acho que pode parecer até um pouco clichê o que eu vou falar aqui, mas eu acho que a, a oportunidade de você ir para fora, claro que é um desafio, é sempre um desafio pessoal, né? Tem Você medo? Tem esse sentimento de medo tem quando você tem medo, que ir para tem fora? medo, Tem medo, tem certo? medo. Principalmente assim, claro que eu acho que quando são curtos períodos, acho que nem tanto, né? Porque a novidade é tanta coisa nova, que você não tem muito tempo de ficar pensando no medo. Até se Sim, dá alguma coisa errada, perde a mala, tudo, acho que nem isso, sabe, estressa, faz parte. sim, Mas quando você tem sim, um período um pouco maior, fora, você percebe que a coisa mais rica que existe, ao meu ver, é você ter a oportunidade de conhecer outros contextos, mas não necessariamente porque você está vivendo lá. Você conhece outros contextos por pessoas. Então, eu acho que esse, para mim, claro que a oportunidade de estudo é riquíssima, porque você vai sim, conhecer outras formas de ensinar, de aprender, qual que é o debate que está acontecendo lá, qual que é o debate sobre o seu país que está acontecendo lá, sabe? E eu acho que, assim, é, você tem a experiência, você traz isso daqui para cá, não como uma forma de, eu vou replicar isso daqui literalmente. Não, porque isso a gente sabe que não funciona. Mas você trazer a sua experiência para cá, ver se isso se aplica, como poderia ser aplicado, como poderia ser adaptado à realidade do seu país. Isso é uma coisa, claro, e eu acho que isso faz parte até daquilo que a gente estava falando de democratização do ensino. Eu acho que é isso. Mas eu acho uhum, que também tem um lado mais pessoal, acho que mágico até nesse aspecto, que é de você ter a oportunidade de conhecer outras realidades e outros contextos a partir de pessoas. E aí tudo certo. fica. Eu falo que é mágico porque É quando a gente mágico. conhece outras pessoas é o que rola toda essa conexão. Eu agradeço, Vi. Eu vou encerrar para poder salvar essa live. Muito obrigada por tudo. Adorei ter você aqui. Beijo. Adorei pelo convite. Foi o maior privilégio conversar com você hoje.
Até a próxima. Tchau, tchau.